programado, a gente queria muito o segundo filho. E, para minha surpresa, no 8º mês, tinha aumento de líquido dentro do amniótico e o médico que estava fazendo a ecografia falou que até então era apenas um defeito do esôfago chamado atresia, estreitamento, que era um estreitamento e que era tranquilo. Aí isso a gente depois foi se surpreender porque era muito mais complexo. Na realidade, a gente sabia que tinha alguma malformação. A gente não sabia o quão era grande essa malformação. A gente só foi praticamente saber no nascimento dele. E aí ele nasceu, meia hora depois já tinha uma ambulância no próprio hospital e ele foi encaminhado ao PP, que é o Pequeno Príncipe. Chegando lá foi entubado, foi colocado em coma, induzido, o qual passou 7 dias nesse sistema de coma induzido. Nós estávamos em fevereiro, era verão, tinha um calor danado, eu passava mal. E, enfim, quando ele nasceu, daí foi outra situação. Nasceu uma criança que a princípio demorou para chorar, com dificuldade respiratória, e o pediatra que estava de plantão servindo ali, ele já verificou que era um defeito muito maior do que se imaginava, que era uma agenesia, é uma falta da formação de um pedaço do esôfago e o pulmão se comunica, então chama-se fístula traqueoesofágica, e que era incompatível com uma vida, que era uma coisa assim grave e que já com dificuldade respiratória precisou de oxigênio, ficou com uma máscara. Eu fiquei na mesa e eles ficaram com a criança fazendo os atendimentos que tinha que ser feito e rapidamente transferiram ele para o hospital infantil, que na ocasião era o Pequeno Príncipe, e foi mal, chegou em parada respiratória, e isso o pai conta para mim, né, que eu não estava lá, mas foi caótico o nascimento. Então você vem com uma ideia de que você tem uma malformação e na verdade você tem outra. Isso é realmente uma puxada de tapete. Bom, no começo da gestação foi tudo certinho, né? Foi mais pro fim, na penúltima ecografia, que apareceu o problema do Felipe. Ela falou para mim, ela falou. Aí tinha que aceitar, né? Do jeito que ele vinha para nascer desse jeito, né? Daí precisou logo fazer uma cirurgia, né? Ele ficou no hospital, a gente veio para casa, ele ficou na UTI. Aí depois de, eu acredito que 15 dias depois, ele saiu da UTI, foi para um quarto, e o qual a mãe ficou junto, ficou presente com ele esse tempo todo. E daí ele foi para casa. Ele foi para casa, nós fizemos praticamente uma micro UTI, que era um bebê bem fragilizado, tinha parece que 2,2 kg, e não mamava porque não passava alimento. E uma vez que ele teve esse problema de atresia de esôfago, nem dentro do próprio útero ele mamava. Daí a gente dava o leite, tinha um leite que era um leite caríssimo que a gente dava na época, que era só esse leite que ele podia tomar. Chamava-se alfarré, era holandês. E ficou com esse leite cerca de 6 meses, só tomando esse leite. Um leite extremamente oneroso. Mas a gente deu conta, a gente foi passando o tempo, ele foi ganhando peso. Porém, ele tinha uma sonda, ele só se alimentava com uma sonda de gastrostomia, introduzida no estômago dele. E essa sonda era complicado porque
era colocado no próprio peritônio da criança, e às vezes a sonda saía, deixava a gente de cabelo em pé, porque como é que a gente ia alimentar ele sem sonda, né? Ficava difícil. Depois eu fui aprendendo, entendendo que meu irmão era especial, entendendo toda a limitação que ele tinha. E depois a gente foi virando bem amigos, assim. Eu lembro que eu não podia fazer muita coisa com ele. Tinha pessoas que cuidavam dele, tinha os meus pais. E eu lembro que a gente não podia fazer muita coisa juntos de irmãos porque ele era especial. A rotina é mais ou menos semelhante a uma criança normal. Ele levanta, toma seu café. Normalmente eu preparo o café e faço com que ele se alimente ao meu lado. Eu gosto de estar fazendo essa parte toda, é mais cuidado mesmo. Não tanto dependência, mas mais da minha pessoa. Ele escova os dentes, faz sua higiene, coloca seu uniforme, arruma sua malinha, vai para a escolinha. O pai deixa ele lá e busca ele lá pelas 11h30. Na verdade, eu já conheci o Felipe, né? Conheço o Felipe desde quando ele estudava de tarde aqui, mas ele nunca tinha sido meu aluno. Ano passado a gente tinha a experiência dele ficar uma vez por semana comigo, que é quando a gente junta a turma, então ele fazia artesanato com a gente. E sempre foi um aluno, assim, não tenho o que falar do Felipe. Esse ano ele veio para minha turma, eu fiquei bem feliz, porque era um aluno que eu já tinha conhecimento, já tinha um carinho e tal. Então ele é meu parceiro, porque os outros alunos chegam um pouco mais tarde e ele chega mais cedo. Então tá sempre eu e o Felipe aqui, eu tomo café, ele vai no banheiro, a gente já tem a rotina, a gente já se conhece bem, sabe? Então ele me ajuda, daí vamos pegar material, vai eu e o Felipe, entendeu? Ele é muito meu parceirão, assim. Não tenho o que falar, ele é super inteligente, é um dos mais avançados da minha turma. E ele me ajuda com os outros alunos, por exemplo, o Bruno não fala, né? Então, às vezes tem que, Felipe, ajuda o Bruno em tal lugar, não sei o quê. Né? Ele, não sei, ele é meu parceiro aqui na sala, meu ajudante, sabe? Ele tagarela com os outros alunos, tagarela comigo. É muito bom em quebra-cabeça, né, Fê? A gente joga o jogo da memória, que ele gosta também é muito bom, né? Então, é muito bom. Ele teve problema no início, ele não queria, não se adaptou à escola. É uma escola especial, a Escola Especial Luci Requião, aqui em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná. Mas agora, nossa, se você falar para ele que não vai levar ele para a escola, ele já fica bravo. Ele quer ir para a escola, quer ir para a cancha, quer jogar bola, quer desenhar, quer ver a professora, quer ver os coleguinhas. Ele se dá muito bem com a escola. Então, eu vou contar a história do início, tá? Eu trabalhava na Secretaria de Educação, no Departamento de Educação Especial. E um dia lá eu não quis ir almoçar e fiquei na sala. E aí o telefone começou a tocar, eu falei, puxa, na hora do almoço, mas eu vou atender. E por coincidência era o seu Ivan, pai do Felipinho, né? Que tinha conhecido na fisioterapia, na fono, em algum lugar assim de atendimento, uma senhora que trabalhava na SED e falou que tinha um filho especial e que estava numa escola regular. E ele queria saber porque a escola que ia ser inaugurada. Aí nós fizemos os contatos, eu fiquei mediando ali as situações, explicando como é que seria a escola Luci Requião, enfim, né, a parte administrativa. Passei o telefone da pessoa que estava aqui na responsabilidade e tal, e ele veio, entrou, e daí assim, num primeiro momento ele achou que não era viável a escola Luci Requião para o Felipe, por várias questões. E aí nós viemos, conversamos bastante, vimos em que condições estavam e aí consegui fazer alguns questionamentos com a instituição, né? E uma das queixas que eu lembro, assim, como se fosse hoje, é que a professora dizia assim, nossa, mas ele não faz nada, ele não pinta dentro do limite, ele não faz bonito, ele não sei o quê, mas ele sabe fazer e ele não faz porque a impressão que dá é que ele quer nos afrontar. Não foi esse o termo, mas era mais ou menos isso.
E aí eu dei uma risada e falei para ela assim, sabe, ele tem uma síndrome, ele é especial, mas ele não é bobo. Né? Ele está numa turma, não lembro a série que ele estava, e ele tem essa noção de como esses seus colegas fazem as suas atividades. Né? Fazem com perfeição, fazem bem feito, fazem com um critério de beleza, e ao qual o dele não tem esse mesmo padrão. E ele tem essa noção. Então, para que ele vai fazer? Eu lembro que eu virei para ele e falei assim, para que ele vai fazer? Você faria uma atividade sabendo que a sua atividade está diferente ou destoando dos demais? Dela, não tinha pensado nisso. Eu falei, eu não faria. Se eu tenho essa noção que eu sou a diferente, eu não faria. A gente foi para a mesma escola. Na época ele não estudava em escola especial. E eu lembro que eu sempre queria cuidar muito do meu irmão, assim, sabe? Eu queria ficar de mão dada com ele, queria proteger ele das pessoas, intervalo passava com ele. E todo mundo lá da escola sabia que ele era meu irmão. Então, acontecia qualquer coisa, eles me avisavam. Então, desde cedo eu tive muita responsabilidade, assim, por conta do meu irmão. Eles colocavam muita cobrança em mim por parte de querer que eu ajudasse a cuidar do meu irmão. Quando a escola ajuda, que elas se empenham em colocar a criança fazendo aquilo, e ele sabe que ele consegue, é muito bom. Porque numa outra escola que a gente tinha, antes de pôr ele na especial, ele estava numa escola comum, tentando fazer uma inclusão. Havia apresentações, mesmo processo, mas ele ficava muito parado, quieto, sem condição de se expandir, de falar, de se mexer, meio com medo, inclusive, porque os outros se acentuavam, faziam as coisas e ele não, ele ficava constrangido, não sei se essa palavra, enfim. E a gente vê a evolução em 5 anos, eu diria, ele mudou bastante e ele está capaz de fazer grandes coisas. Ele surpreende, ele cada vez me surpreende. Eu nunca sei o que pode vir a próxima. Então, na verdade, nós somos uma escola de educação especial, na modalidade educação especial, né? De manhã nós atendemos o EJA e de tarde a educação infantil, tá? E o ensino fundamental. E assim, a rotina depende da sala, né? A nossa rotina, por exemplo, o Felipe chega mais cedo, os outros alunos chegam um pouquinho depois, então eu sempre faço uma atividade um pouco mais direcionada com o Felipe para depois poder fazer atividade com toda a turma, né? Mas a gente dá bastante ênfase na alfabetização, em atividades diárias, nossa ênfase grande é em autonomia, então a gente preza muito por torná-los autônomos, né, para que eles saibam fazer as coisas sozinhos. Socialização, com certeza, né, que é um ponto forte também, mas a gente não deixa o pedagógico de lado. Ele está sempre ali junto, porque afinal nós somos uma escola, né, mas a gente dá muita ênfase também ao que eles precisam. Então, precisa um pouco de socialização, vamos trabalhar socialização. É autonomia, vamos trabalhar autonomia, né? Falar do preconceito é falar daquilo que eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que aprender. Primeiro eu tenho que amar, para depois eu tenho que aprender. Eu não vou aprender antes de amar. Primeiro eu tenho que despertar. Alguma coisa em mim, no meu coração, tem que tocar o sininho e dizer assim, eu quero trabalhar com essa área, eu quero trabalhar... Então, assim, todos nós temos as nossas deficiências. E todos nós temos as nossas eficiências. Nenhum de nós gosta de conviver com pessoas que fiquem apontando as nossas falhas. Mas, o dia a dia está aí, a vida está aí. Então, vamos ficar presos só naquilo que não tem? Não dá. Vamos trabalhar no que tem. A questão do preconceito, assim, a gente tem uma tolerância mínima quando a gente encontra pessoas que têm essa intolerância para a nossa área. Mas é meio assim, se não for pessoa que vai contribuir com alguma coisa para nós, então se descarte e tchau, né? A gente fica, às vezes, meio assim, indignado, né? Quando profissionais da própria área da educação, da própria área clínica, né?
Eles são preconceituosos, mas desde tipo assim, puxa, que pena, coitado, perdeu a oportunidade de conhecer um bom. Eu aprendi que eu não posso ter vergonha do meu irmão, sou eu que tenho que fazer com que as pessoas não tenham preconceito com ele e que entendam que ele é uma pessoa maravilhosa, que ele é uma pessoa querida, carinhosa, ele vem, ele me dá beijo, ele fala que te ama a hora toda, ninguém fala te amo pra família. O meu irmão fala que ama todo mundo, ele vem me dar beijo, quando ele volta da escolinha ele abre a porta do meu quarto pra ver se eu tô em casa, se tá tudo bem, pergunta onde eu tô toda hora. Então assim, o Fê, ele é muito carinhoso, ele é muito querido, ele é muito fofo. Oi, Fê. Oi. Tudo bem? Oi. Então, qual que é seu nome? Felipe. Felipe? Quantos anos você tem? Ei. Hã? Acho. Não. Não. 18? Oito. 18 anos. E tá, qual que é o nome da mamãe e do papai? Acha. Márcia? Ana. Márcia o quê? Ai. Ai. Papai Ivan, isso. Ah. Muito bem. E você faz escolinha? Uhum. Você gosta da escolinha? O que você faz lá? Ah. Não. Luci Requião, o que vocês fazem lá de legal? Ah. Hã? A música. Vocês dançam a música? É. Muito bem.